Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E esse vídeo aqui é mais um daqueles vídeos que eu tô falando sobre minhas inseguranças, mas não só minhas inseguranças. Porque, tipo, esse é mais um vídeo que eu estou falando sobre as minhas inseguranças. Assistam! Não só minhas inseguranças, mas eu vou estar contando histórias da minha vida, na real agora várias, que me deixam com um pouquinho de vergonha e eu nunca compartilhei aqui no canal, mas eu acho que é necessário eu compartilhar para você poder entender melhor de quem eu sou por inteiro. Sabe, eu tô nesse processo de integridade, já fiz alguns vídeos sobre isso. Então bora, vamos falar. Nesse vídeo aqui eu vou falar coisas negativas que já fiz com mulheres. Polêmico. Polêmico, 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 eu sei. Então, vou respirar fundo aqui. E eu espero que você consiga me compreender, tá bom? Vamos por partes. Você já viu esse vídeo aqui? Nesse vídeo eu conto basicamente feridas minhas na adolescência, situações que me deixaram bem traumatizado por muito tempo na minha vida, na real, com muito medo acumulado dentro de mim que eu não soube trabalhar e que geraram muitas inseguranças. Só pra resumir aqui, lá quando eu tinha uns 11 anos, por causa de várias coisas que aconteceram antes, né, tinham muitos meninos que me colocaram em várias chats de conversa no MSN e me xingaram muito de todos os tipos de coisas e me ameaçaram que iam me bater. E sempre tinha esse conflito em relação a meninas. Então, tipo, eu falava com uma menina e eles meio que ficavam ou com ciúmes ou inseguros ou incomodados, simplesmente. E eles vinham e brigavam comigo e me xingavam e falavam que iam me bater. Isso criou dentro de mim, sem eu perceber, no meu inconsciente, uma ansiedade e um medo muito grande em relação a mulheres, desde os meus 11 anos. Eu lembro que tinha, tipo, dias que eu ficava, sei lá, deitado na minha cama, chorando, agoniado, porque eu tinha medo de nunca beijar ninguém. Porque eu achava que ninguém ia me querer, nenhuma menina ia me querer. Tipo, de novo, isso é aquelas coisas que eu compartilho aqui e parece, nossa, white people's problems. Ou parece, nossa, ele não sofreu nada, ele tá fazendo tempestade de copo d'água. E realmente, existem pessoas que sofreram muito mais do que eu. Tenho certeza disso. Mas eu estou compartilhando aqui simplesmente a tempestade no copo d'água que eu vivi. E aquela tempestade, mesmo sendo hoje em dia eu consigo ver que é dentro de um copo d'água, era muito real, era, nossa, horrível, péssimo, era tipo, meu Deus do céu, foi um inferninho na terra, pra mim, entendeu? Então, nesse momento, minha autoestima ficou muito ferrada. E aí, como eu contei, depois desses incidentes e tal, eu me mudei pro Paraná, pra uma nova cidade, onde eu poderia começar uma nova vida. E nessa nova cidade, eu já vim com todas essas inseguranças, sem perceber, de não ficar com ninguém, de perder o bebê, de que eu era bebê, com 13 anos eu era bebê e eu me flagelava com isso. Eu achava, nossa, como assim, eu sou bebê ainda, eu deveria ter beijado alguém ainda, eu estou perdendo tempo, tipo, totalmente sem sentido se eu olhar, porque, mano, eu tinha a minha vida inteira pela frente, mas eu achava que eu precisava fazer aquilo naquele momento, porque senão eu nunca mais ia ter a chance de beijar ninguém, é tipo, what the fuck. Hoje em dia eu percebo, mas na época, essa era a tempestade de copo d'água que eu vivia. Então, nessa jornada de querer... Peraí que tá chegando alguém aqui. Então, eu cheguei na cidade de Matinhos e logo em seguida eu perdi o bebê, na verdade. Mas não foi por minha parte, eu era muito inseguro pra ir atrás de alguém. Então foi uma menina que veio atrás de mim, vamos dizer assim, que ela queria ficar comigo, e aí eu beijei ela, e aí eu tive tipo aquilo, eu consegui perder o bebê, que bom, sabe? Mas muitas coisas aconteceram depois disso. A minha autoestima começou uma bosta, quer dizer, continuou uma bosta. Eu continuei me sentindo muito mal. Então, eu lembro que lá, na oitava série, eu tinha um amigo, que era amigo de muitas pessoas na cidade. E esse amigo tinha uma amiga de Curitiba. E ela era, tipo, bonitinha. Eu achava ela bonitinha. E aí eu lembro que uma vez eu tava com eles, juntos, e eu acho que eu fui fazer uma massagem nela. Eu tive a coragem e comecei a fazer uma massagem nela, tipo, adolescentes se tocando, tá bom. E ela foi, tipo, super, sei lá, entrou numa vibe de... que parecia que talvez rolasse alguma coisa. E eu não sei o que aconteceu, mas esse meu amigo quase que raptou ela e levou ela pra outro lugar. Tipo, vamos embora. E eu fiquei muito bravo. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, ele tirou minha chance de dar beijinhos, de ter uma namoradinha, eu odeio ele. Aí eu, com toda a minha raiva adolescente, peguei e xinguei ele muito. E daí quando eu xinguei ele muito, eu recriei o trauma que eu tinha vivido nos anos passados. Que era o quê? Várias pessoas da cidade me xingando pela internet. Parabéns, crença negativa, você se perpetuou com sucesso.
Isso foi na oitava série. Então no primeiro ano, que era o que antes era, depois da oitava série era primeiro ano, né? Que agora é nono ano e primeiro ano. Então, o nono ano é igual a oitava série, tá, crianças? Crianças. E daí depois da oitava série no primeiro ano, daí eu entrei nesse momento depressivo da minha vida que eu compartilhei no vídeo. Nesse momento depressivo eu fiquei muito mal, fiquei muito sozinho. A psicóloga do colégio me ajudou. Malzão. E nessa época, eu lembro que eu tinha um amigo e ele me apresentou uma coisa que ressoou absurdamente com a minha insegurança. E essa parte aqui eu não me orgulho de compartilhar, mas é a verdade. Ele me ensinou uma coisa chamada PUA. Já ouviu falar? São tipo métodos de sedução, que tinha até um fórum online, onde eu podia tipo estudar esses métodos de sedução. E aí tinham vários. E daí tipo eram métodos muito racionais sobre como seduzir uma mulher. Então tipo, método de abordagem. Daí tinha uma frase pronta para abordar. Método de quebrar o gelo, daí tinha uma frase pronta para quebrar o gelo. Método de criar conexão, Haypert, daí tinha uma frase pronta para você criar conexão. Método de tipo, e aí vem umas coisas bem negativas, né? Daí começa as coisas negativas que eu fiz com mulheres. Método de criar valor, que é, eles chamavam de neg. Neg significa negative tag, que é basicamente quando tu pega e fala um defeito pra menina, ou pra mulher, né? No meu caso eram meninas. Fala um defeito pra ela, de uma forma meio que casual, pra meio que colocar você num pedestal e ela fazer ela se sentir inferior a você. Não me orgulho disso. Não me orgulho nem um pouco disso. Mas fiz. Estudei. Saí com alguns amigos que também estudavam, porque eu achava, na época, eu acreditava que eu era tão não atraente, tão feio e tão inseguro e desagradável que eu não conseguiria atrair ninguém, que ninguém me sentiria atraída por mim. Quando na realidade, hoje em dia eu sei que tinham meninas que, tipo, tinham um crushzinho em mim, uma ou duas. Sei lá, não sei quantas, mas algumas meninas tinham um crushzinho em mim. Só que eu não via isso. Por quê? Porque eu não estava nessa frequência. Eu estava na frequência da insegurança. Onde eu achava que eu precisava... Tchau, daqui a pouco. Você vai perder o negócio. Não vou perder. Então, eu criei mais pra mim dessa realidade da insegurança. Onde eu ia, sei lá, em shoppings, em festinhas e eu abordava meninas dessa forma. Algumas realmente funcionou. E eu fiquei com algumas meninas usando esses métodos racionais, onde era uma estratégia pra eu seduzir ela, vamos dizer assim, sabe? E, bom, isso aconteceu algumas vezes. Algumas outras meninas eu meio que não fiz isso. Mas o ponto é que eu fiz. Isso ainda existe. Existem pessoas ainda que estudam PUA. Estudam essas coisas. E, tipo, tudo isso eu entendo hoje em dia que é uma cultura de objetificação das mulheres, além de tudo. Porque daí tu vê elas como um objeto que tu pode possuir. Que né? Tipo, eu tinha esse pensamento por quê? Porque minha autoestima era extremamente baixa. Então eu achava que, tipo, eu não conseguia ver o nível de realidade onde uma mulher poderia ser, tipo, alguém que eu poderia estar presente sem estar assustado. Entende? Então, virava algo racional, algo quase que um instinto de sobrevivência pra eu ter mais, sabe? E por muito tempo na minha vida, ficar com muitas era como se fosse um parâmetro de sucesso. Então eu acreditava que eu estaria tendo sucesso se eu tivesse ficado com muitas meninas naquela semana, naquela festa, naquele mês, entende? Isso foi algum tempo da minha vida, um bom tempo na minha vida. Acho que foi até a faculdade. Tipo, quando eu entrei na faculdade isso meio que parou, entendeu? Eu comecei a soltar essas coisas. Bom, isso aconteceu várias vezes. Tive algumas namoradas que eu abordei com esse formato. E, nossa senhora, eu fiz muita merda também com ex-namoradas. No sentido de quê? No sentido de não estar presente, no sentido de não bancar e no sentido de fugir. Tipo assim, estou num relacionamento, a pessoa gosta muito de mim, a pessoa se entrega, eu não me entrego, eu fico com medo, eu fico ansioso, eu começo a ficar frio, eu começo a não gostar mais da pessoa, e aí eu começo a racionalizar que a culpa é da pessoa porque ela é chata, e eu termino. Fiz isso algumas vezes já na minha vida. Mas eu acho que isso tipo, é um papo que eu tenho que refletir um pouco mais se eu quero falar sobre isso, porque é bem pessoal, né? Literalmente. No sentido tipo, que são outras pessoas. Mas, bom, fiz isso bastante. E essa questão do PUA, isso se perpetuou na minha vida por um tempo, até eu começar a ter os pensamentos de que, tipo, mano, isso não faz sentido. Porque, tipo, se eu tô tentando racionalmente ficar com a menina, ela não vai ficar comigo por quem eu sou. Ela vai estar ficando comigo por uma imagem que eu tô criando. Então, eu vou ter que manter essa imagem por algum momento e uma hora ou outra essa imagem vai quebrar, entende?
Porque daquilo não era eu, aquele ser que eu estava fingindo ser seguro e julgar e fazia piadinhas com ela, porque daí ela ficava insegura e ficava atraída por mim. Não era eu, entende? Eu era o menininho inseguro que tava meio que operando o Megazord por trás ali. Tipo, vai lá, seja seguro agora, enquanto eu fico aqui com medo de nunca ficar com ninguém mais na minha vida. É isso aí, verdade. E, pois é. E aí, bom, isso foi o começo. E aí eu entrei na universidade, e na universidade eu comecei a querer desconstruir isso. Então eu comecei a, tipo, querer ter experiências mais leves. Comecei a explorar mais minha espiritualidade. E aí, análogo a isso, eu comecei a conseguir explorar um pouquinho mais a minha sexualidade. De, tipo, realmente ter prazer, sabe? A primeira vez... Ai, eu nem sei se eu vou postar isso, mas... A primeira vez que eu fiz sexo com alguém foi com 17 anos e foi, tipo... uma experiência não boa, porque não foi com uma pessoa que eu gostava e não foi com uma pessoa que eu nem tinha conexão, na verdade. Foi com uma pessoa que, tipo... tava comigo só por causa do joguinho que eu fiz com ela. Que era esse joguinho aí do seduzir através de diminuir a pessoa. Foi horrível. Foi horrível. Mas depois eu comecei a ter algumas experiências sexuais legais. E explorar um pouco mais a minha sexualidade na medida que eu ia amadurecendo, né? Porque, tipo, homens que estão assistindo esse vídeo, isso é uma coisa que eu percebi na minha vida. Velho, se você não tá aceitando, encarando e estando presente com as suas emoções e com suas inseguranças e com seus medos e com vontade de chorar que você tem, whatever, com o seu corpo, não é bom sexo. Você acha que é bom, mas não é bom. É só uma desopilação, tipo, gozei. E depois a sensação de recompensa de que você transou com aquela mulher, sabe? Eu sei que tem muitos homens que operam com isso, porque eu também operei. Tipo, se torna, digamos, uma caçada ao sexo. Você vai em festas pra poder encontrar alguém, e daí se você encontrar alguém e conseguir transar com ela, bum, você ganhou, você é vitorioso. Mas daí isso é um ciclo repetitivo, porque o que você sente mesmo é um vazio, que é o que eu sentia também. É um vazio de autoestima, um vazio de você mesmo. Você se acha tão não agradável que você tenta fugir disso, criando circunstâncias externas onde parece que você não é. Onde parece que você é legal. Pessoas te aprovando, com você podendo transar com alguém. Enfim. E aí, junto com a espiritualidade, isso foi aflorando e tal. Tive outra namorada, que foi a minha ex-namorada, e tive experiências bem mais conectadas com a espiritualidade com ela, mas no final também acabei, tipo, fazendo essa mesma coisa de fugindo. Bom, mas isso daí também é um assunto bem complexo que nem sei se eu quero falar aqui no canal ainda, porque envolve muito outra pessoa, mas de qualquer forma, cometi meus erros também. Assumo. Cometi atitudes que eu não preferia ter cometido. Muitas que tem um pouco a ver com esse padrão e outras não. Aí, agora, nesse exato momento da minha vida, depois de ter passado vários processos na universidade, desconstruído o machismo um pouco, desconstruído o medo do meu corpo, conhecendo a espiritualidade, me relacionando com bastante pessoas. Com bastante pessoas, né? Agora eu estou namorando com a Carol. Obviamente. Depois, antes da Carol, depois de ter essa minha última namorada, eu tive mais alguns outros relacionamentos que eu chamava de amor livre. Que era o quê? Era basicamente relacionamentos onde eu não queria ter um compromisso. E, tá bom, válido. Mas eu percebo que ainda isso era uma maneira de eu fugir, de realmente me conectar, de realmente me aprofundar, de realmente perceber as pessoas e a mim mesmo. Entende? Eu até fiz alguns vídeos no canal falando sobre isso na época, e realmente é uma opção válida, mas a maneira que eu usava era essa, era pra não criar compromisso, era pra fugir de me aprofundar com as pessoas. E aí eu conheci a Carol, e a Carol é uma pessoa muito bem resolvida em relacionamentos. E ela, tipo, essa questão da vida dela, relacionamentos, ela é uma pessoa muito bem resolvida, ela é muito boa em falar sobre isso, ela tem pensamentos muito legais, enfim. E a Carol foi treta desde o início, no sentido assim de, tipo, quando eu me distanciava, quando eu julgava, quando eu era embuste, como ela diz, basicamente, ela sempre me apontava, ela sempre batia de frente, mano. Ou guria briguenta. Mas é briguenta, mas ela tinha razão, e muitas vezes. E eu fui tipo, bom, já fiz até uma mentoria sobre isso. Eu fiquei com ela até chegar no momento onde esse meu padrão repetitivo de estar com ela, daí a pouco ficar instável e não querer mais estar com ela por causa da minha insegurança comigo mesmo, começou a cansar ela. Eu tô resumindo aqui, né, porque é um vídeo. Então, se quer saber mais, dá uma olhada no link aqui pra minha mentoria, e daí lá eu explico melhor, bem melhor, toda essa história do meu relacionamento com a Carol e explico as coisas que eu aprendi
principalmente as que mudaram tudo, assim, sabe? E, bom, e aí chegou no momento onde eu quase destruí o relacionamento. E, tipo assim, ela tava cansada de tudo isso. Tipo, imagina, ela ficou um ano comigo, aguentando esse ciclo de cada mês, mais ou menos uma vez por mês, eu ficava instável e eu tentava fugir, entende? E eu falava, talvez a gente tenha que, talvez não seja certo a gente ficar junto, ou talvez a gente tenha que abrir o relacionamento, que parece que eu tô preso, mas tipo, tudo isso era crença minha, por insegurança de encarar a realidade, sobre quem eu sou e sobre quem ela é, entende? E eu fui investigando isso depois, porque no momento que a água bateu na minha bunda e eu percebi que eu ia perder o relacionamento, eu gostava tanto da Carol e gostava tanto do relacionamento, e percebi que ela tava com tanta razão nas coisas que ela falava, que eu decidi que eu ia me mudar, eu ia me entender, eu ia investigar minhas crenças, e eu comecei esse processo. E aí eu explico muito bem isso na mentoria, tá? De qualquer forma. E aí, depois dessa mudança, eu tô com a Carol ainda, ela é uma mulher que eu amo demais. Eu até tenho medo de falar que ela é a mulher da minha vida, mas esse pensamento vem na minha cabeça muitas vezes. E... Bom, eu acho que isso foi um resumão da minha vida, na verdade. Eu espero que tenha gostado. Também tô me vulnerabilizando, tô me abrindo aqui um pouco mais. E caso tu queira que eu aprofunde em algum tópico sobre isso, comenta aqui embaixo. E se tu se identificou, se foi legal, se fez sentido, comenta aqui embaixo também. Agora, com a Carol, tipo, a gente ainda tem... Às vezes eu também sou embuste, às vezes ela briga demais comigo, mas a gente tá crescendo junto no relacionamento e a gente vai começar um canal junto também. Então vocês vão poder conhecer melhor do nosso relacionamento nesse canal novo, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. E eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando. Como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Falou! E agora eu vou pra uma dance party.